Graça e paz da parte de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos sejam acrescentados todos os dias da nossa vida. Neste momento onde queremos meditar sobre as palavras escritas no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 44, que acabamos de ler, sobre o tema Jesus e sua palavra que tem autoridade, que tem o poder de salvar. Vamos meditar um pouco sobre isso. Pode ser assim. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos no período de Epifania. Epifania significa manifestação, revelação, e é o período em que Jesus, aquele Jesus nascido em Belém, Belém da Judéia, se manifesta também como Senhor, como Salvador de cada um de nós, que somos gentios, que não somos de origem judaica. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador de todos. Como diz a Escritura, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É interessante notarmos que nesse período de Epifania, que vem lá desde o início de janeiro, desde quando cada domingo falamos sobre esse tema, nesse período, como nós vemos uma ideia progressiva da revelação de Jesus como Messias. Cada vez mais pessoas conhecem e reconhecem a grandeza de Deus através de Jesus. E a sequência que nós vimos desde o início de janeiro é essa. Primeiro, o aparecimento, o surgimento de uma nova estrela. Uma estrela que guiou os magos, os conselheiros, aquelas pessoas que eram os representantes dos reis do Oriente, que também, seguindo a estrela, trouxeram seus presentes, se ajoelharam e adoraram Jesus como seu rei, como seu Senhor. Era Jesus iniciando o seu ministério ao mundo, a sua revelação de Salvador e Messias prometido ao mundo. Depois, vimos o batismo de Jesus, onde Jesus é batizado por João Batista, o céu se abre, a voz do Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria e prazer. E a pomba do Espírito Santo desce sobre Jesus. É o Deus único, real, verdadeiro, onipotente, onipresente, manifestando-se em três pessoas diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que nos ama, e esse Deus que está alegre por poder encarnar-se, tornando-se homem, porque precisava morrer, e Deus não morre. Precisa se tornar homem para morrer e resgatar essa humanidade que Ele tanto ama. Essa humanidade pecadora, da qual eu, da qual você fazemos parte. Ele simplesmente poderia ter abandonado a humanidade. Poderia ter deixado a terra cair fora do seu eixo e explodir. Mas Ele a ama. E ama cada um de nós tanto. E se torna carne. E que está alegre por poder vir, morrer, sofrer, para poder nos resgatar. Tão preciosos somos diante dele. Tão preciosa é cada alma diante dele. Terceiro fim de semana, nós vemos Jesus dando início aos milagres. Quando lá no casamento em Caná da Galileia, Ele transforma mais de 600 litros de água em vinho e vinho bom, quando já havia acabado o vinho da festa. E assim Ele dá sinais aos milagres. E a palavra milagre é semeio, isso é, sinais de divindade. Ele começa a mostrar que Ele é Deus, quem transforma água em vinho. Semana que passou, nós vimos Jesus participando das sinagogas, os lugares de instrução, de estudo da palavra de Deus. E lá em Nazaré, a sua cidade, ele lê o texto de Isaías,
falando das profecias da vida do Messias, e ele diz: hoje se cumpriu tudo o que aqui está dito. Se cumpriu toda essa profecia, se cumpriram todas as profecias do Antigo Testamento. E as pessoas se maravilham. Entretanto, quando deixam de olhar com os olhos da fé e passam a olhar com a razão, se perguntam: mas ele não é o filho do carpinteiro José? Nós não conhecemos toda a sua família. E então ficam indignados e acham que ele está blasfemando. E como foi visto no domingo próximo passado, agarram Jesus, o levam sobre o monte onde está construída a sinagoga e querem jogá-lo lá de cima. Então, num ato milagroso, não sabemos como, a Bíblia só diz que ele passa pelo meio deles. Como é que aconteceu isso? Eles o agarram, querem jogá-lo para baixo do morro e ele passa pelo meio deles e vai embora. Como é que Jesus fez isso? Congelou o tempo? Todos ficaram estáticos e ele passou, ou simplesmente fez como ele fez em outras ocasiões, quando atravessou paredes e portas fechadas e os discípulos trancados lá estavam e ele apareceu no meio deles? Não sabemos, mas algo espetacular aconteceu. E hoje, no texto de hoje, vemos Jesus novamente na sinagoga, não mais em Nazaré, sua cidade, mas em Cafarnaum, cidade de Pedro, de Tiago, de João, de André. E lá ele começa a expulsar espíritos maus das pessoas, além de fazer várias curas físicas, como a cura da própria sogra de Pedro. E no domingo que vem falaremos da transfiguração, quando então o céu estará aberto e Jesus conversando com Moisés e Elias para dar força, apoio a Jesus, que está chegando no final da sua missão de salvar a humanidade. Esse é o período de Epifania. Destaque no texto de hoje, ao versículo 32, onde nós lemos que as pessoas se maravilhavam da palavra de Jesus, porque ele falava com autoridade. E essa autoridade não é o simples conhecimento dos escribas, os professores da lei, os sacerdotes, os fariseus também tinham. Essa autoridade não significa só que Jesus tinha convicção e conhecimento do que falava, mas essa autoridade significa que Jesus é o próprio Deus encarnado. E ele sabe muito bem como é que é essa aproximação entre o homem e Deus, porque ele é Deus se fazendo homem junto a nós, para poder morrer por nós. É nele que está a misericórdia, a graça, o amor de Deus. E é com essa autoridade que ele está lhe falando. Mas o diabo não descansa. Mesmo ali, na sinagoga, no lugar de instrução, no lugar de estudo da palavra de Deus, o diabo se faz presente. E o texto começa dizendo que ali havia um homem com espíritos maus, endemoniado. E ele se levanta e diz: que quer Jesus Nazaré? Vieste colocar-nos a perder? Tu que és o santo de Deus. Ou seja, está querendo nos jogar de volta no inferno já. E ele provoca. Ele começa dizendo: Jesus Nazareno. Jesus acabou de ser expulso de Nazaré. Ele provoca Jesus, mas ele entende e diz: tu és o santo de Deus. Ele quer provocar um show, um espetáculo em torno de Jesus. Mas Jesus não está disposto a seguir com aquele showzinho. Ele não quer prolongar e atrair a atenção do público como um endemoniado, como tantos pastores e pregadores curandeiros hoje em dia fazem diante de pretensos endemoniados. Quando vemos na televisão eles fazendo verdadeiras entrevistas com os endemoniados, conversando e pesquisando a vida toda deles e fazendo grandes shows, espetáculos em torno disso. Jesus não faz isso.
Jesus apenas olha e diz: cala a boca, sai. E o demônio ou os demônios que estão naquele homem não escutam. Sai. E aquele homem está livre. Como também depois aqueles outros, lá no versículo 41, que dizem: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele diz: sai. Jesus não quer ouvir o louvor, adoração ou proclamação de endemoniados. Interessante que o demônio também frequenta a igreja. Como vimos aqui, como vimos na própria tentação, quando o próprio Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, querendo outro grande show, outro grande espetáculo, e diz: se te atirares daqui para baixo, Deus vai te proteger, vai dar ordem aos anjos. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não quer show. Jesus não quer espetáculo. Jesus não quer comprovação da boca de demônios daquilo que realmente Ele é. Ele é o Santo de Deus, Ele é o Filho de Deus. Jesus quer conversão. O que Jesus quer é mudança de atitude de vida. O que Jesus quer é um lugar no coração onde Ele possa morar e ver e fazer daquela pessoa o discípulo, para transformar não apenas a vida daquela pessoa, mas outras vidas. E a sua palavra tem autoridade. A grandeza de Jesus não se revela no espetáculo no show, mas no poder da palavra de Deus. Interessante que nós acompanhamos o texto da epístola de 1 Coríntios, e lá nós vimos que os coríntios, a igreja de Corinto, eles estavam discutindo sobre os dons, sobre quem tinha os maiores dons, e uns diziam: eu tenho dom de língua, os outros: eu tenho dom de curas. E enquanto discutiam, Paulo diz: ei, se fosse para falar em línguas, eu falaria muito mais que vocês, isso tudo não importa. Em outras palavras, ele está dizendo: o que é um dom? É um presente. O que deve ser enaltecido não é o dom, mas quem dá o presente é Deus. E então Paulo diz: eu vou falar de algo que realmente importa, um caminho excelente. Ele fala da fé, da esperança e do amor. Sem fé, sem esperança, sem amor, não existe cristianismo, não existe o ser filho de Deus. E a fé também é um presente que Deus nos dá, porque Ele é o autor da fé. A esperança também é um presente, porque a esperança nos conduz à eternidade. Não se limita apenas a esta vida, como diz Paulo. E o amor é o próprio Deus em nós, porque Deus é amor. Fé, esperança e amor. 3 virtudes, 3 dons, 3 presentes que Deus nos dá através da sua palavra. Queridos irmãos e irmãs, vemos por aí muitas pessoas que vivem atrás de shows, atrás de espetáculos dentro da igreja. Precisamos tomar um pouco de cuidado com isso. Precisamos ficar com o pé atrás quando pessoas choram, gritam, pedem palmas para Jesus e fazem grandes campanhas. Toda vez que eu ouço, vejo esses espetáculos, eu lembro daquele domingo de Ramos, quando as multidões gritavam, vibravam entusiasmadas, batiam palmas, colocavam palmas para Jesus passar, suas roupas para Jesus passar. Na sexta-feira, multidões gritavam: crucificam, crucificam. Talvez fossem outras pessoas, talvez fossem as mesmas. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu vejo muito show
muitas grandes produções em cima de artistas, em cima de cantores gospels, muito bonitos, muito bem produzidos, esses cantores, essas cantoras, que são verdadeiros galãs, que chegam para fazer seus shows com carros blindados, com helicópteros, com jatinhos fretados ou jatinhos particulares. Vejo esses grandes cantores se tornando pregadores e atores porque cantam, de repente param e pregam sempre o seu testemunho de vida e se ajoelham, choram, começa a sua parte de atores e murmuram e lamentam, comovem a multidão e de repente pedem palmas para Jesus e gritam novamente. E é um grande frenesi, o espetáculo toma conta das pessoas. Eu sempre fico com o pé atrás, claro que não sou eu que julgo, mas eu fico com o pé atrás porque eu vejo que aquilo tudo é milimetricamente calculado. Todos os shows são iguais, todos os DVDs são iguais, até as línguas estranhas que eles falam no momento em que estão ajoelhados são as mesmas palavras. Queridos irmãos, não é os trovões, os relâmpagos do Monte Sinai que nos converte de pessoas, mas através do poder da palavra do Evangelho. O texto de hoje termina dizendo que Jesus está sozinho. As multidões do século dizem: continua conosco. Ele diz: eu preciso ir de cidade em cidade pregando o Evangelho, porque é para isso que eu vim. Jesus atua através do Evangelho. O Evangelho aponta para Jesus o crucificado. Claro que no mundo de grandes shows, de grandes espetáculos, falar do crucificado um tanto quanto desprezível, porque nas igrejas ele dizia: eu não vim aqui para outra coisa a não ser falar do Cristo cruz. E mesmo no momento da crucificação, quando nós vemos dois assassinos, dois bandidos, um de cada lado em cada cruz, nós vemos a humanidade dividida. Nós vemos um dos bandidos querendo show e espetáculo, dizendo: sai dessa cruz, mostra o teu poder agora e creremos em ti, faz um grande show, um grande espetáculo. E quando o outro diz: cala a boca, nós merecemos estar aqui. E olhando para Jesus, disse: não lembra de mim, agora arrependido. Hoje estarás comigo no paraíso. Queria show de espetáculo em cima do Cristo, o Senhor, o Libertador. O outro olhou para Cristo crucificado em seu lugar na cruz. De que lado nós estamos? De que lado você está? Queridos irmãos e irmãs, quando realmente a palavra de Jesus é o Evangelho que nos liberta do pecado, ela muda a nossa vida e a transforma em vida de culto e adoração. Assim como fez com a sogra de Pedro. Como é importante a oração. Ela estava ali enferma, com muita febre, e as pessoas rogam a Jesus para ore a ele. Ele é cura, e ela imediatamente serve a eles e a Jesus. Isso me lembra do texto do Salmo 50, versículo 15, que diz: invoca no dia da luz, eu te livrarei, tu me glorificarás. Temos invocado, temos orado, temos colocado todos os nossos desejos, anseios, preocupações na mão de Deus. Quantas e quantas vezes Ele tem nos atendido e nós o glorificamos? Nós fazemos como a sogra de Pedro, que imediatamente o serviu com alegria.
Jesus nos livra da pior de todas as enfermidades, que é o pecado, de graça por graça. Ele nos perdoa completa e absolutamente com a sua morte na cruz. E qual é o resultado disso na nossa vida? Qual é o resultado dessa transformação de perdido e condenado em Filho de Deus salvo na tua vida? É uma vida de culto e de servir a Deus. Esse é o maior de todos os presentes, precisamos valorizá-lo. Você procura cada vez mais crescer nessa palavra de Deus que tem poder, que transforma a tua vida e que quer transformar a vida das outras pessoas em convertidas na vida de Deus. Você lê a Bíblia diariamente? Você faz seus devocionais? Ou você é aquele cristão que acha que não? Acordei e fiz a minha oraçãozinha, geralmente uma oração demorada, quando acordei, quando eu dormi, falou, não preciso ler a Bíblia, não preciso fazer devoção. Já tenho meu conhecimento com Deus, é isso. É esse o valor que tu dás à palavra, que é o próprio Jesus que se fez palavra para estar conosco. Quantas vezes você deixou de estar presente na casa de Deus, no culto, para ouvir, para cantar, para orar, para estar unido, reunido como irmãos, como família de Deus diante do altar, para aprender mais, para deixar teus pecados aqui sair perdoar, porque talvez estivesse com sono, cansado, porque os shows da vida talvez te esgotaram no sábado à noite ou durante a semana. Não tivestes tempo para colocar Deus como prioridade. Qual é o valor que essa palavra de Deus, que tem autoridade de expulsar o demônio da tua vida, de te dar perdão e salvação, qual é o valor que tu dás a essa palavra no dia a dia? Pense, reflita e valorize. E que essa palavra, que não exige grandes shows, grandes espetáculos, mas que exige uma vida de comunhão, que exige uma vida de compromisso com Deus, possa fazer com que o teu dia a dia, em resposta, em gratidão a tudo que Ele fez e faz por ti, seja uma vida de culto e uma vida de serviço, servindo a Deus com alegria, mostrando que Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, que através de ti Ele quer ser o Senhor e Salvador de tantas e tantas pessoas que ainda não conhecem esse Jesus, que não é aquele que quer palmas, grandes shows, grandes espetáculos. Ele quer morar no teu coração. Só isso. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, até o dia que o encontraremos face a face na eternidade.